Olá, alunos, boa noite. Iniciamos agora a webconferência da disciplina de Regulamentação e Normatização para Cooperativas de Crédito. Estamos quase no fim da nossa disciplina e eu espero que até esse momento onde vocês já estudaram os temas propostos nela, vocês já tenham adquirido vários conhecimentos. Essa webconferência ela estava programada inicialmente para o dia 9, mas até por sugestão dos tutores, nós adiantamos ela em uma semana, para que vocês tivessem tempo ainda de tirar algumas dúvidas com relação às atividades, que vocês ainda têm tempo para concluí-las, já que vocês têm que concluir elas até o dia 7, que é a próxima segunda-feira, então assim vocês ainda têm tempo para tirar algumas dúvidas comigo aqui ao vivo. Também nessa webconferência, além de tirar as dúvidas com relação às atividades das unidades, a gente vai conversar sobre alguns pontos da avaliação final da disciplina. A avaliação final da disciplina, lembrando vocês que vai ser dia 10, 11 e 12 de agosto, que vai estar disponível das 8 da manhã do dia 10 até as 23 horas do dia 12 de agosto. Então, assim, como vocês puderam observar no decorrer da disciplina, eu busquei apresentar para vocês de forma prática e dinâmica como se dá a questão da regulamentação e da normatização para as cooperativas, tanto de crédito, que é o foco da especialização de vocês, mas também dando uma visão um pouco mais geral para as outras cooperativas dos outros ramos de crédito. Por que é importante vocês também conhecerem sobre as outras cooperativas dos outros ramos do cooperativismo? Porque assim vocês se tornarão profissionais mais completos, terão uma visão um pouco mais geral e também vocês vão conseguir até mesmo sugerir melhorias dentro das cooperativas que vocês trabalham, lembrando aquela questão da intercooperação, né, que sempre tem que buscar a questão da intercooperação, podendo sugerir processos de melhorias, vinculando cooperativas de crédito com as de outros ramos também. Sempre buscando a multiplicação da filosofia do cooperativismo, né? É isso que a gente sempre busca. Outra questão que eu já trago inicialmente nessa webconferência, e até porque vocês já tiveram a disciplina com a professora Zoraide e com o professor Simão, que vocês vão ter que fazer, ao final do curso de especialização, um artigo ou um relato técnico, né? Então, assim, nessa disciplina e nas outras que virão a seguir e as anteriores, todas elas a gente busca apresentar para vocês um embasamento teórico para que vocês tenham uma bagagem de leitura. Então, assim, às vezes a gente apresenta vários artigos, além do material obrigatório da disciplina, que é o livro da disciplina e o e-book, a gente apresenta outros materiais complementares, mas eu digo para vocês, não fiquem limitados a esses que a gente apresenta para vocês. Busquem sempre materiais complementares para vocês terem essa bagagem de leitura e poderem aplicar isso no trabalho de conclusão que vocês vão ter que fazer, né? Então, assim, essa bagagem de leitura e essas dúvidas e esse interesse que vai tendo em cada uma das disciplinas, isso vai gerando oportunidades e projetos de pesquisa que vocês vão tá podendo aplicar nos artigos e nos relatos técnicos, né? Então, assim, sempre que vocês, uma sugestão, uma dica minha para vocês é que quando vocês estiverem fazendo as disciplinas e lendo os materiais, tanto os obrigatórios quanto os complementares, e surja alguma coisa que interesse a vocês, tenham um caderno onde vocês vão anotando as ideias e projeto de pesquisa, que isso vai facilitar muito para vocês nesse trabalho de conclusão. E sempre buscando trazer isso aplicado na cooperativa onde vocês trabalham, que assim deixa o trabalho muito mais rico, né? Então, assim, sempre busquem pesquisar, então, aquilo que instiga, que deixa vocês curiosos, né? Afinal, assim, se vocês buscarem fazer o trabalho em algo que vocês se interessam, esse trabalho vai ser vai ser mais prazeroso e vai ser melhor feito e vai trazer um conhecimento, uma bagagem muito maior para vocês, né? Então, até já me coloco à disposição, eu vou ser professora orientadora, se alguém se interessar pelos temas, pelos tópicos que a gente discutiu na disciplina, já me coloco à disposição para trabalhar esse artigo, esse relato técnico com vocês na sequência. Então, quem tiver interesse em trabalhar comigo como orientadora, já me coloco à disposição.
Então, assim, já trazendo algumas questões sobre as dúvidas das atividades, né? Então, as atividades elas foram organizadas em cada uma das unidades. Então, cada uma das unidades tinha uma atividade, cada atividade, então, valendo 10 pontos, né? Então, totalizam de atividades 40 pontos. Alguns de vocês, até que eu tenho acompanhado diariamente, já realizaram, inclusive, as 4 atividades das 4 unidades. Então, já cumpriram com as tarefas das atividades das unidades. Só que ainda nós temos várias pessoas que estão com as atividades em aberto, inclusive da unidade 1. Isso, assim, me preocupa, mas, assim, isso tem que estar estipulado na rotina de estudo de vocês, né? Então, só uma sugestão, não deixar para essa última semana, né? Não deixar para a última hora, porque mesmo que as atividades elas não sejam complexas, elas demandam uma leitura dos materiais. Então, é importante que vocês tenham uma rotina de estudos, que vocês vão estipular, né, mas que vocês consigam cumprir de maneira tranquila a rotina de estudos de vocês. Isso vale para a minha disciplina, mas também já dou uma dica para as disciplinas que virão na sequência, né? Então, assim, fica mais fácil e mais tranquilo e vocês absorvem melhor os conteúdos que nós professores queremos que vocês tenham acesso. Com relação ainda à dúvida da atividade, nós tivemos algumas dúvidas, não sei se vocês acompanharam até no fórum de discussão, que alguns alunos acabaram concluindo a atividade 1 e não tinham acesso à atividade da unidade 2. Então, assim, até a gente reconfigurou já o sistema, não é para dar mais problema, então vocês concluem uma atividade e na sequência ela já vai ficar marcada como concluída e você já tem acesso à atividade seguinte, porque o sistema ele foi configurado para vocês fazerem a atividade da unidade 1, daí depois da unidade 2, da unidade 3, da unidade 4, então sempre na sequência, né? Se por acaso alguém ainda continuar com algum problema com relação a esse problema específico, mesmo que tenha finalizado a atividade, ele não libere a atividade seguinte, tem um quadradinho no cantinho da atividade, então vocês vão lá e flagam essa opção e ele vai deixar como concluído e vai liberar para vocês a atividade seguinte. Então, mas se alguém tiver algum problema ainda, a gente está à disposição, tanto eu quanto o suporte técnico, para ajudar vocês. Com relação, então, a cada uma das atividades, eu vou fazer um apanhado rápido, mesmo que a grande maioria já tenha respondido, digamos, da atividade da unidade 1, eu vou fazer um apanhado mesmo desse aqui, porque algumas pessoas ainda não fizeram, né? Até da unidade 1, a atividade era um questionário de múltipla escolha, a grande maioria já respondeu, tiraram, inclusive, notas boas, né? Mas eu ainda vou dar essas dicas para aqueles que não finalizaram. Então, assim, vocês têm apenas uma chance para responder, são 10 questões, mas, assim, vocês têm todo o tempo para ler as questões, para buscar no material e buscar as questões corretas, né? Então, é bem tranquilo esse questionário de múltipla escolha, que é a atividade da unidade 1, que vale 10 pontos, como eu disse. Nesse questionário da atividade da unidade 1, teve uma questão que vocês acabaram tendo uma maior dificuldade e eu achei pertinente trazer aqui para discutir com vocês, que é a questão 5. Que foi uma questão que eu quis apresentar para vocês as diferentes abordagens que cada uma das legislações traz sobre o número de sócios na constituição de uma cooperativa, né? Então, assim, a Lei 5764, lá de 1971, lembrando que a Lei 5764 é uma lei que todos vocês devem conhecer, já que é a Lei Geral do Cooperativismo, né? Então, assim, ela apresenta, e é a que está vigente até hoje, e é inclusive a que vale nessa questão de número para a constituição da cooperativa na sua fundação, é a que vale para cooperativas de crédito. Então, a 5764 coloca que eu tenho que ter pelo menos 20 pessoas, que serão os 20 cooperados fundadores, né? Então, eu tenho que ter pelo menos 20 cooperados para a Constituição, conforme a Lei 5764, que é a que está vigente, que é a Lei Geral do Cooperativismo, é a que vale, digamos, para as cooperativas agro, é a que vale para as cooperativas de crédito também.
Já a Constituição Federal de 1988, que ela veio então depois da 5764, que é lá de 1971, ela já coloca assim, que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Então, assim, ele dá uma ênfase maior, digamos assim, que se não der esse número mínimo de 20 cooperados, vai ter que ser através de uma outra forma de associativismo que não seja cooperativa, mas que ela tem que ser incentivada de qualquer forma. Então, lembrando que a Constituição Federal, ela veio dando uma ênfase maior e um incentivo maior para a questão do cooperativismo, como a gente viu na disciplina. Quando a gente traz o Código Civil de 2002, então, que veio depois da 5764 de 1971, depois da Constituição Federal de 1988, então vem o Código Civil que é lá de 2002, né? E ele já traz uma novidade, que ele coloca que o número mínimo seria então de 9. Por que isso a gente interpreta que é 9, né? Porque eu tenho um conselho de administração que são 3 cooperados, que vão constituir pelo menos o conselho de administração pelo menos 3, e eu vou ter ainda o conselho fiscal, que são 3 efetivos e 3 suplentes. Então, somando o conselho de administração mínimo, o conselho fiscal, suplentes e efetivos, eu tenho 9. Então, ele fica subentendido que seria 9 pessoas pelo menos. E daí eu tenho lá em 2012, aliás, a Lei 12.690, que é a Lei das Cooperativas de Trabalho, que traz uma novidade. Ela traz que para as cooperativas de trabalho, a cooperativa de trabalho poderia ter na sua fundação, né, na sua constituição, somente 7 cooperados, que daí ela coloca 3 para o conselho de administração e 3 para o fiscal e ainda um que poderia estar sendo na renovação. Lembrando que em qualquer uma das cooperativas, em qualquer ramo do cooperativismo, eu tenho que, no período de renovação, nas eleições seguintes, eu tenho sempre que ter uma renovação desse conselho de administração e conselho fiscal. Então, no decorrer, mesmo que eu tenha, digamos, conforme a 5764, um número menor na fundação, sempre o ideal é que eu vá buscando mais cooperados e que tenha mais cooperados participando do cooperativismo, certo? Para que haja sempre uma renovação e que principalmente também tenham pessoas mais novas entrando para que sempre haja a renovação do cooperativismo. Então, essa é o ponto principal da atividade 1, que foi a questão que vocês tiveram uma maior dificuldade. O maior número de pessoas acabou errando até mesmo essa questão. Então, que ela era, então, que todos os itens estavam corretos, todas as afirmações, elas estavam corretas, todas as asserções. Passando agora para a unidade 2, que tem a atividade, o que eu quis buscar nessa atividade? Que vocês fossem atrás do estatuto da cooperativa que vocês trabalham e buscassem ler e se aprofundar, estudassem ele completamente, né? Por quê? Porque a gente discutiu bastante a questão do estatuto, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, e também com a professora Josiane, na entrevista que a gente fez na sede da Cressol aqui em Guarapuava, quanto no estudo que ela desenvolveu, que a gente solicitou para ela desenvolver, ela enfatiza bastante a questão do estatuto e a importância de vocês, como conhecerem e poderem até mesmo orientar outros cooperados, o próprio conselho, né, na interpretação do que está descrito no próprio estatuto, porque lembrando, o estatuto é onde vai estar regido todas as regras de como que funcionará a sociedade cooperativa, né. Então, assim, vocês deveriam, na unidade 2, na atividade da unidade 2, buscar o estatuto que vocês, da cooperativa que vocês trabalham e responder as 9 questões, né? E eu deixei o último item em aberto, que seria para vocês descreverem o que vocês acharam interessante ou algum outro ponto que vocês acharam interessante, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, ou ainda no estudo da professora Josiane, né? Então, obrigatoriamente vocês teriam que responder as 9 questões e ainda complementar com algum outro item, mas isso seria opcional, com algum outro item que vocês achassem interessante da unidade 1 e 2. Na unidade 3, a atividade, então, eu apresentei um material complementar que foi um estudo do Banco Central, que era sobre a governança corporativa para as cooperativas de crédito, né?
Então, assim, depois de ler esse material do Bacen, né, e depois de ler o material obrigatório, que é o livro da disciplina e o e-book, eu pedi para vocês colocarem em 2 páginas, né, fazer uma resenha de 2 páginas, como que se dá na cooperativa que vocês trabalham a questão da governança corporativa, né? Então, fazendo o link da teoria junto com a prática na cooperativa em que vocês trabalham. Lembrando que nessa resenha de 2 páginas, obrigatoriamente deveriam constar sobre os 3 tópicos, né? Que seria sobre a representatividade, sobre a estrutura da alta administração, que é a questão do órgão estratégico versus a gestão executiva, e também a questão das funções de fiscalização. Então, assim, vocês devem abordar como que vocês enxergam isso, como que vocês observam dentro da cooperativa em que vocês trabalham esses 3 tópicos da governança corporativa. Na unidade 4, que é a nossa última unidade, algumas pessoas até já realizaram essa atividade, mas nós temos um grande número que ainda não realizou, já que a gente estaria agora pelo cronograma entrando, se vocês seguem certinho o cronograma da disciplina, então agora estaria entrando nessa última unidade. Nessa unidade eu disponibilizei mais 3 materiais complementares, que eles exprimem a opinião dos autores, né, sobre a questão da representatividade e a representação das cooperativas no Brasil, né. Então, assim, após a leitura dos materiais obrigatórios, né, que seriam o livro da disciplina e o e-book, e também dos 3 artigos, lembrando que os materiais complementares, eles não são cobrados na avaliação final, mas é para dar essa bagagem para vocês na elaboração do artigo e do relato técnico, né? Então, assim, depois da leitura dos materiais complementares, vocês teriam que fazer uma resenha crítica. Lembrando que resenha crítica vocês têm que expor a sua opinião, seu ponto de vista na resenha crítica. Então, a unidade 4, vocês deveriam elaborar a questão da resenha crítica sobre a questão da representatividade, representação das cooperativas no Brasil, certo? Então, a gente já tem ali uma questão, eu só vou terminar sobre as dúvidas aqui, daí na sequência a gente já vai passar e podem ir colocando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, assim, sobre as atividades, são essas questões, sobre a avaliação, que a gente vai ter na outra semana. Né? Então, assim, vocês já estão acostumados com as avaliações finais das outras disciplinas, vai seguir a mesma lógica das outras disciplinas. Então, assim, só lembrando vocês de algumas questões, né? Ela vai estar, então, disponível a avaliação final do dia 10, às 8 horas da manhã, até o dia 12, às 23 horas, às 11 horas da noite. A minha avaliação, então, eu elaborei questões de múltipla escolha, então, A, B, C e D. Então, e sendo que apenas uma das opções que vai estar correta, tá? A avaliação, ela vai ser composta de 10 questões. Eu elaborei 40, mas o sistema, ele vai buscar aleatoriamente e vai trazer para vocês apenas 10 questões. Então, a prova, ela é montada pelo sistema de forma aleatória, então não vão ter provas iguais, né? Já que é um sistema que monta ela de forma aleatória. Mas eu busquei fazer as questões todas com o mesmo grau de dificuldade, então não vão ter provas mais difíceis e provas mais fáceis, porque as questões, elas são equivalentes em grau de dificuldade. Vocês vão ter 2 opções, 2 tentativas para responder, seguindo aquela mesma lógica de que o método de avaliação é a nota mais alta, ou seja, vale sempre a nota da tentativa que vocês tiverem uma pontuação melhor, isso é muito bom, né? Então, assim, essas questões que eu elaborei para avaliação final, elas foram embasadas nos materiais obrigatórios, que é o livro da disciplina e o e-book, né? Então, eu não vou cobrar, então eu não coloquei em nenhuma das questões da avaliação final os materiais complementares. Os materiais complementares, como eu já enfatizei aqui para vocês, é para dar bagagem e para vocês resolverem e fazerem as atividades das unidades, né? Então, a avaliação final, ela vai valer 60 pontos, já que a minha disciplina, ela é de 40 horas,
a cada uma das unidades, ela tinha uma atividade e cada uma das atividades valia 10 pontos. Então, se, digamos, vocês tirarem a nota máxima nas atividades das unidades, vocês teriam 40 pontos, e se tirar a nota máxima na prova, vocês têm 60 pontos, que totaliza os 100 pontos da disciplina. Se alguém não conseguir atingir a nota mínima da disciplina, não precisa se desesperar. Vai ter uma atividade complementar para que vocês recuperem as notas. Mas assim, eu já vejo que vocês estão se desempenhando, inclusive estão indo muito bem nas atividades das unidades. Então assim, eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem também na avaliação final e ninguém vai precisar da atividade complementar. Ok, então assim, esses seriam os principais pontos sobre as dúvidas principais sobre a questão das atividades, das unidades, até para que a gente pudesse ter essa conversa ainda, se vocês tiverem alguma dúvida nas atividades, por isso que foi adiantada essa webconferência. Outra questão é que essa webconferência também foi adiantada e ela estará disponível, a gravação dela. Quem não tiver a oportunidade de assistir hoje, ela vai estar disponível antes da prova, então isso também vai facilitar. Então, por isso que a gente adiantou essa webconferência para que a gente já tenha essa conversa um pouco antes, para adiantar alguns problemas que poderia ter na sequência, algumas dúvidas que vocês poderiam ter na sequência. Acho que vamos já para as questões. Tá, Tatiane. Então, na questão 3, devo dizer o que é e como funciona na nossa cooperativa. Na questão 3, deixa eu só pegar aqui só um minutinho. Acho que ela está... Tatiane, se você estiver online, você está falando da atividade da unidade 2 ou você quer dizer da atividade da unidade 3? Será? Quando você diz questão 3, você está falando da unidade 3? Então, vamos ver se a Tatiane já responde ali. Pessoal, também se vocês puderem dizer de qual município vocês são? A Tatiane respondeu, né? A unidade 3? Isso. Então, a Tatiane, você é de qual Cresol, qual município? Vamos ver se ela diz aí. Mas sim, quando a atividade da unidade 3 sim, vocês vão ter que trabalhar sobre a questão da cooperativa em que vocês trabalham. Então, onde que ela é? Vamos ver se... Águas Mornas, então tá. Obrigada, Tatiane, pela pergunta, pela sua presença na webconferência. Então, sim, já respondendo a questão da Tatiane, já tirando a dúvida de algum outro colega que pudesse ter essa mesma dúvida, na unidade 3, atividade da unidade 3, vocês vão ler o estudo do Banco Central, que ele é muito interessante, aqui até tem várias oportunidades de problema de pesquisa e oportunidades para vocês estarem pesquisando na sequência. Então, aqui, isso, inclusive, poderia se transformar num problema de pesquisa. Como se dá a questão da representatividade na cooperativa de tal município? Vocês poderiam fazer um estudo tanto quali quanto quanti, que vocês até vão ver na sequência com a professora Zoraide e com o professor Simão, na segunda etapa da disciplina que eles estão dando para vocês. Então, sim, respondendo a Tatiane, para vocês vincularem a questão da representatividade, estrutura da alta administração e funções de fiscalização, vinculando. Sempre vocês vão trazer um pouco da teoria e já amarrar isso na questão prática de como vocês veem isso na cooperativa em que vocês trabalham. Acho que temos mais uma questão. Bruna, de Capanema, gostaria de saber quando vai ser repassado os orientadores de projeto. Esse eu não sei até, Bruna. Eu também gostaria de saber, porque eu já queria ir já conversando com os meus orientandos, já para a gente já ir adiantando e já poder ir trabalhando nos projetos de pesquisa. Mas isso a gente pode ver com a professora Zoraide e com o professor Simão e já repassar para vocês na sequência. Podem ficar tranquilos. Então, o José, na atividade da unidade 4, é uma resenha crítica a respeito dos materiais complementares que foram disponibilizados. Isso, eu acho que é uma pergunta, né?
Tá, então assim, o José da Crisol Bazer de Francisco Beltrão, então assim, na atividade da unidade 4, é uma resenha a resenha crítica a respeito dos materiais complementares que foram disponibilizados? Sim, é que faltou pontinho de interrogação, então se tiver o pontinho de interrogação, sim, a gente vai, vocês têm que ler esses materiais. Alguns alunos até que já concluíram até da unidade 4, deixa eu até pegar aqui. Da unidade 3, nós já tivemos 21 pessoas que concluíram, e da unidade 4 nós já tivemos 5 colegas aí de vocês que já concluíram. Então, assim, até alguns não utilizaram todos os 3 artigos que eu disponibilizei para vocês. Então, assim, para o trabalho ficar mais completo, e isso até já é uma sugestão, para o artigo e para o ensaio teórico que vocês vão ter que fazer, o ideal é quanto mais informação, quanto mais vocês pesquisarem, melhor fica o trabalho de vocês. Então aqui eu já coloquei 3, que vocês podem estar usando somente os 3, né? O ideal é que vocês usem os 3 para poder complementar a sua opinião, né? Mas assim, alguns até colegas ainda não complementaram, até acho que já teve algumas avaliações que os tutores até, porque não sou eu que corrijo as atividades, são os tutores. Então os tutores falaram, por que você não usou esse? Então até eles que fazem essa avaliação e dão as notas para vocês. Então assim, o ideal é que vocês sim utilizem os três artigos, e ainda se é algo que instigar vocês a pesquisar mais, vão atrás de mais artigos, existem até, eu vou colocar até no fórum depois outras fontes de referência que vocês podem estar buscando para, digamos assim, aquilo que eu disse, é a questão da bagagem de conhecimento que vocês vão carregando. Então, quanto mais vocês lerem, mais vocês vão estar entendendo sobre o assunto e podendo estar, inclusive, expressando opinião. Porque para eu expressar uma opinião, que é o caso da resenha crítica, eu tenho que conhecer bem sobre o assunto. Então, por isso até mesmo que eu coloquei 3 artigos aqui. Não é digamos, não é, vocês não vão ficar conhecedores do assunto, mas já dá um pouco mais de bagagem para vocês fazerem uma resenha crítica, né? Tá, Robertson, boa noite. Desculpa se alguém já perguntou, mas estou chegando agora. Como será a prova? Todas as questões de múltipla escolha? Quantas questões? Etc. Robertson, né? Robertson, da onde você é? A gente tá colocando pra gente saber da onde vocês são, tá? Se você puder dizer da onde você é, eu agradeço. Então, assim, eu até já coloquei, mas não tem problema, eu falo novamente. Então, assim, as questões, elas são, sim, de múltipla escolha. O Robertson é de Francisco Beltrão. Bem-vindo aí, Robertson, então, na nossa webconferência. São questões de múltipla escolha, sim. Então, assim, eu elaborei 40 questões, só que o sistema, na hora que ele monta a prova para vocês, ele pega, dessas 40, ele pega só 10. Então, assim, para você vai ver 10 questões. Nessas questões, somente uma delas é correta, então ela vai ter 4 opções, A, B, C e D, e apenas uma delas é correta. Só que, digamos, a D pode ser assim, todas as opções estão corretas. Pode ser que essa aqui acabe sendo a correta, mas somente vocês vão marcar uma das opções. Então, são 10 questões, múltipla escolha, e vocês vão ter 2 tentativas e a prova vai valer 60 pontos, porque as atividades das unidades valem 40 pontos, sendo 10 cada uma das unidades. Acho que era isso que ele tinha perguntado, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho algumas questões que eu trouxe aqui para vocês. Enquanto vocês vão colocando ali, eu já vou falando sobre as questões da avaliação que eu trouxe aqui como exemplo para a gente falar, tá? Então, eu vou falando aqui, enquanto isso vocês vão acessando aí e vão conversando comigo, certo? Então, assim, sobre as questões da avaliação final, eu trouxe aqui alguns exemplos para que eu pudesse conversar com vocês, já para vocês saberem mais ou menos como que vai cair aí, até o Robertson já fique sabendo, e os demais colegas também, tá? Então, aqui, um exemplo que eu trouxe aqui. Então, que a Constituição Federal de 1988, no artigo 146, estabelece a necessidade do adequado tratamento tributário. Então, essa questão do tratamento tributário para as cooperativas, ela é muito importante com relação ao ato cooperativo, né? É importante que vocês saibam dessa importância para que não haja bitributação nas operações dos atos cooperativos, né? Então, é algo que incentiva a questão das cooperativas e que traz um benefício e faz com que as pessoas
tem uma vantagem, e hoje a questão do ato cooperativo traz uma vantagem para as cooperativas, né? Considerando, então, essa questão da concepção do ato cooperativo, que está lá na Lei 5764 de 1971, lembrando que a 5764 é a lei ainda geral do cooperativismo e que está vigente e é a que vale, certo? Então, assim, quando eu falo de ato cooperativo, o que é o ato cooperativo em si? É aquele que a cooperativa pratica entre ela, então a cooperativa e seu associado, e seu cooperado, entre, digamos, os cooperados e elas, então tanto de um lado quanto no outro, então é um processo recíproco, né? E também entre as cooperativas em si. Então, assim, entre uma cooperativa e outra cooperativa, se elas fazem operações entre as cooperativas, eu também tenho o benefício do ato cooperado na questão da tributação. E, então, assim, sempre pensando, só que sempre tem que estar vinculado essas operações aos objetivos sociais. Então, é muito importante que os objetivos sociais da cooperativa estejam discriminados, lembra lá, no estatuto. Então, o ato cooperado é isso. Cooperativa e seu cooperado, seu associado, o associado e a cooperativa, entre cooperativas, entre si quando associadas, então assim, digamos, até nós temos isso bem enfatizado para a questão das cooperativas agro, então uma cooperativa agro produz lá, tem soja, vai entregar para outra cooperativa que tem uma indústria de esmagamento de soja que produz óleo. Quando ela entrega essa soja, ela tem um ato cooperado entre elas. Então, lembrando sempre a importância da questão da intercooperação entre cooperativas, né? Então, isso eu caracterizo a questão do ato cooperado e consigo defender isso perante, digamos, até mesmo uma receita, na questão da tributação ser corretamente aplicada, porque eu tenho ato cooperado, certo? Então, essa é uma questãozinha que vai cair na avaliação. A gente até discutiu nessa disciplina a questão da Lei 5764, por ela ser lá de 1971 e que ela já passou pelo Senado e hoje está na Câmara de Deputados o projeto de lei que visa substituir a questão da 5764, né? Quando a gente discute a 5764 e os principais pontos que esse projeto de lei visa revisar e alterar, né, para substituir a 5764, nós temos alguns itens que estão sendo discutidos para serem alterados da 5764. Entre eles, né, nós temos, então, assim, o quórum mínimo para instalação da Assembleia Geral de uma cooperativa, isso é um ponto que está sendo discutido. A questão dos efeitos do ato cooperativo, o registro e filiação das sociedades cooperativas, né? Eu não posso ter, que até era uma das questões que até estava no questionário da atividade da unidade 1, e também vai acabar caindo na avaliação que eu coloquei essa questão também. Então, assim, nunca pode ser, inclusive era um item errado de uma das questões, nunca pode ser distribuída a questão do RATES, que é a Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social. Então, esse é um fundo, uma reserva que ela é indivisível. Eu nunca vou poder, mesmo que a cooperativa ela tenha essa sobra no final do período, eu nunca vou poder distribuir isso para os cooperados. Então, eu nunca vou poder adicionar a questão do RATES, do FATES, nas sobras e distribuir para os cooperados. Porque esse é um recurso que tem que ser aplicado obrigatoriamente na questão da assistência técnica, educacional e social. Então, eu tenho que ter projetos que tenham sempre essa característica para fomentar a questão do cooperativismo, né? Outra questão que estava errada nessa questão é que não está sendo discutido nesse projeto de lei o número máximo de cooperados. Lembrando que o número máximo, até a gente tem, de certa forma, uma delimitação de 3.000, mas eu posso ter milhares de cooperados em uma cooperativa, né? Então, assim, não está sendo discutida nessa revisão
desse projeto de lei que visa substituir a 5764, o número máximo de cooperados. Eu posso ter quantos cooperados infinitos, né, na cooperativa. E também outra questão que estava erroneamente numa questão era o valor global do capital social. Na verdade, o que está sendo discutido é o valor unitário do capital social, né. Então, aqui dando algumas dicas de um exemplo de questão que vai acabar caindo na avaliação final. Acho que a gente tem mais uma questão. Então, é o João, da Ascob Cisal, do Sistema Ascob, de Ixu, na Bahia. Então, baiano, seja bem-vindo aqui. Professora, se possível, eu gostaria que falasse sobre a necessidade de gestor financeiro nas cooperativas de crédito. Então, assim, a gente até discutiu na unidade 2 a questão da governança, né? A gente sabe da importância de ter pessoas preparadas e a questão do gestor financeiro é uma questão muito importante, já que a gente está tratando da questão das cooperativas de crédito, né? Então, assim, até na questão de governança, as pessoas que estariam à frente da cooperativa, elas têm que sim estarem bem preparadas, e quando a gente fala da palavra gestor, já por trás a gente analisa a questão da gestão. Então, assim, se eu tenho um gestor, ele vai ter que ter uma preparação, ser uma pessoa muito bem instruída para a questão da gestão financeira dentro da cooperativa de crédito, analisando todas as operações e analisando todos os riscos. Lembrando que na questão de governança corporativa, a gente tem que analisar também os nossos stakeholders. Então, eu tenho que dar uma segurança para as cooperativas de crédito, assim como a questão do gestor financeiro, ele é importante não só para as cooperativas de crédito, ele é super importante para qualquer um dos ramos do cooperativismo, né? Tanto o setor agro quanto o setor de trabalho. E a gente até tem assim, na questão do crédito, eu analiso que não tanto, porque assim, na hora que há essa indicação, essa eleição do Conselho de Administração, pode ser que eu não tenho pessoas já com tanto perfil de gestor na questão financeira, mas há a possibilidade de eu ter um diretor executivo que vai ser, digamos, existe essa possibilidade no cooperativismo também, de além do Conselho de Administração que é eleito e vai sempre haver essa renovação, eu ter a contratação de gestores executivos, que teriam essa visão um pouco mais fundamentada. Mas é assim, muito importante que, além desses gestores que seriam contratados, eu tenha no Conselho de Administração e até mesmo no Conselho Fiscal, que vai estar fiscalizando o Conselho de Administração, pessoas que tenham também essa questão de uma visão de gestão também na questão financeira. E isso é importante tanto para as cooperativas de crédito quanto para os demais ramos, né? Às vezes a gente tem algum problema, principalmente nas do agro, que podem ter pessoas mais simples, que não tenham esse perfil, mas até mesmo essa questão do RATES e do FATES, né, que é o fundo, a reserva voltada para assistência técnica, social e educacional, ela já é para preparar essas pessoas. Então, por isso que a gente sempre tem que estar tendo essa renovação dentro do cooperativismo, formando e preparando as pessoas para que haja uma boa administração. Já que, da mesma forma que até a gente vai ver na sequência, na unidade 4, a ACI, ela quer fomentar cada vez mais o cooperativismo no mundo, e aqui no Brasil também a gente quer que isso seja fomentado, a gente espera que o cooperativismo sempre aumente e ele nunca morra, né? Então, eu preciso sim ter uma boa gestão para que eu tenha uma perenidade. A gente sempre fala essa questão da perenidade, que sempre as cooperativas existam e cresçam cada vez mais, né? Então, sim, a questão do gestor financeiro é imprescindível na questão tanto das cooperativas de crédito como as dos outros ramos, né? Temos mais alguma questão ou não? Por enquanto, não. Tá. Eu espero ter sanado a dúvida. Era do José, né? Uhum. João da Bahia. Tá. Outra questão aqui que vai cair na avaliação final da disciplina, né? Então, assim, a gente observou e apresentei para vocês a evolução das leis e resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Lembrando que, para as cooperativas de crédito, vocês, como colaboradores, estando no meio das cooperativas do ramo de crédito, sempre tem que estar atentos ao que as resoluções do Conselho Monetário Nacional, que são publicadas, podem trazer de impacto para as cooperativas de crédito na qual vocês trabalham. Então, assim, eu dei várias dicas e coloquei para vocês o caminho. Então, até eu brinquei, assim, que agora vocês sabem o caminho das pedras, né? Vocês sabem onde buscar. Então, no e-book eu coloquei todos os links lá. Dei sugestão para vocês assinarem a newsletter do Planalto, inclusive para vocês verem as leis gerais que são publicadas diariamente. Até quem está aí assistindo pelo chat, assistindo a webconferência e está participando do chat, queria já ter o feedback aí, já assinaram lá a newsletter lá para poder receber as novidades lá do site do Planalto, que traz as novas leis, né? Também está sempre de olho lá no site do Banco Central nas novas resoluções do Conselho Monetário Nacional, porque elas estão em constante evolução e existem constantes publicações que vão acabar trazendo alguma coisa que pode impactar diretamente as atividades das cooperativas que vocês trabalham. Então, assim, é importante, vocês acabam sendo proativos, vocês são vistos de outra forma dentro da cooperativa em que vocês trabalham, se vocês sim estarem buscando sempre essas informações, né? Então, assim, a gente observou a evolução das leis e das resoluções do Conselho Monetário Nacional e que acaba impactando as questões das cooperativas de crédito. E uma das questões que vai cair na avaliação final é qual que foi a lei que inicialmente dispôs sobre as cooperativas de crédito e qual que é a resolução do Conselho Monetário Nacional, a atual, né, já que ela sempre está em constante evolução, que dispõe sobre a constituição e funcionamento das cooperativas de crédito, respectivamente. Então, assim, a lei que dispôs sobre as cooperativas de crédito é a Lei 4595, lá de 1964, e a resolução é a 4.434 do Conselho Monetário Nacional de 2015. Então, assim, é uma resolução recente, né? Então, ela é de 2 anos, né? Então, assim, são a Lei, então, 4595, que dispôs, então, sobre as cooperativas de crédito, e a resolução do Conselho Monetário Nacional é a 4434 de 2015. Essa, então, é uma das questões que vai cair na avaliação final. Outra questão que vai cair na avaliação final é a questão da Lei Complementar 130, lá de 2009, né? Então, assim, ela acabou alterando algumas regulamentações da 5764. Então, é importante essa questão de assinar a newsletter lá do site do Planalto, porque ali, por exemplo, essa Lei Complementar 130, ela vai trazer para vocês quais foram as alterações que aparecem na 5764. Então, se vocês digitarem Lei 5764 lá e buscarem o site Planalto, você vai ver quais são os trechos que foram alterados pela Lei Complementar 130. Então, assim, sempre que tiver qualquer alteração, é interessante que vocês analisem e recebam essa informação, né? Lembrando da questão lá de vocês serem vistos como proativos na cooperativa que vocês trabalham, né? Uma das questões que a Lei Complementar 130 alterou, a 5764, foi a questão do mandato do Conselho Fiscal das Cooperativas de Crédito. Eu não sei se vocês se recordam da nossa conversa com a professora Josiane, que até ela enfatizou isso lá na nossa conversa, que a questão do mandato do Conselho Fiscal para as cooperativas de crédito, ela alterou de 1 ano para 3 anos. Não sei se vocês se recordam. Então, essa é uma das questões que vai cair na avaliação final, a questão da duração do mandato do Conselho Fiscal para as cooperativas de crédito. Lembrando que teve essa alteração até mesmo para criar esse sentimento de acompanhamento durante o período maior por parte do Conselho Fiscal. Porque o Conselho Fiscal, ele era eleito, entrava, ficava 1 ano e já tinha que sair. A partir do momento que teve essa alteração da Lei Complementar 130, o Conselho Fiscal acaba ficando um período maior, ele tem um amadurecimento natural, então ele pode estar fiscalizando de uma maneira mais efetiva o Conselho de Administração e todas as operações
da cooperativa de crédito, né? Outra questão que eu trago aqui para vocês é sobre o FGCOP, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, né? Então, esse é um fundo que ele tem estatuto e regulamento aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, né? E ele está regulamentado pela Resolução 4284 de 2013 do Conselho Monetário Nacional. Lembrando lá da importância de vocês verem as resoluções do Conselho Monetário Nacional que está disponível lá dentro do site do Bacen, né? Tem uma questãozinha aqui que eu estou questionando qual que é o item incorreto, né? Então, assim, lembrando que o FGCOP ele foi instituído para dar uma segurança e até mesmo equalizar a questão das cooperativas de crédito perante as outras instituições bancárias, né? Então, eu trago, através do FGCOP, uma segurança para aquele associado que deixa o seu dinheiro aplicado dentro de uma cooperativa, né? Então, o FGCOP, então, ele garante a questão do depósito estabelecido até R$250 mil, né? Eu tenho, então, assim, cada uma das instituições que são associadas ao FGCOP, então, mensalmente, ela tem que contribuir, né, com 0,0125% sobre os saldos das contas objeto de garantia, que seriam os depósitos à vista e a prazo, e ainda os depósitos de poupança, no caso dos bancos cooperativos, né? Então, são essas duas informações que são corretas. E eu tenho uma informação na questão que vai estar incorreta, então que vai demandar uma leitura e uma interpretação de vocês, mas eu só vou ter uma questão que vai estar incorreta sobre a questão do FGCOP, se alguém tiver essa questão em sua avaliação final. Sobre a questão da governança corporativa, a gente tem, na avaliação final também vai ter algumas questões sobre essa questão da governança. E assim, a importância da governança corporativa é que ela tem que estar institucionalizada. Então, assim, ela tem que estar intrínseca dentro da cooperativa de crédito, né? Porque eu tenho que estar com isso disseminado em toda a estrutura. Então, eu tenho que ter todas as pessoas, todos os setores das cooperativas, tendo uma noção dessa governança corporativa que acaba dando uma segurança para essa sociedade, né? E vai também organizar as relações entre os agentes que administram a sociedade, né? Então, assim, na questão da governança corporativa, a gente tem vários conceitos, né? Então, ela é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações, elas acabam tendo esses relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle. Ela é também considerada a questão da governança corporativa, a questão das boas práticas, onde, então, assim, eu tenho bem definido quais seriam os princípios básicos dessas relações. Ela também traz a questão da governança corporativa como sendo um diferencial estratégico, então, de gestão estratégica dentro da organização, porque, lembrando, a questão da governança corporativa é buscando aquela perenidade que eu comentei com vocês anteriormente, né? Então, para que sempre exista a cooperativa e para que eu analise os meus stakeholders, aquelas agentes de mercado que têm interesse, que podem ser os associados, podem ser os demais bancos, podem ser demais cooperativas, podem ser os órgãos de regulamentação, e todos enxerguem as cooperativas como sendo sociedades sólidas, e que continuem a existir, e que tenham, digamos, processos bem regimentados e corretos, e que eu possa confiar numa cooperativa, me tornar associado dela, né, me tornar cooperado, e que possa ficar com ela, porque a gente fala assim, a partir do momento que você está numa cooperativa, você casa com essa cooperativa, e o ideal é que você tenha fidelidade com ela, tuas operações sempre você faça com ela, e sempre busque ela quando você demandar também algum serviço. Então, assim, é a questão da fidelidade, sim, para que ela sempre venha existir, cada vez cresça mais e traga um benefício para os associados e para a sociedade como um todo, né? E isso a gente já vê acontecendo em todos os ramos do cooperativismo, né? Outra questão que nós temos da avaliação final
Então, assim, a gente tem agora a governança corporativa como sendo uma obrigatoriedade para as cooperativas de crédito, né? Até eu apresentei para vocês alguns estudos do Banco Central lá de 2009, depois de 2013, que ele vinha sempre como sendo uma sugestão, uma boa prática. Se você quer ter essa questão de sustentabilidade, de perenidade, cumpre esses requisitos. Eram sugestões do Banco Central, que até esse estudo que eu apresentei para vocês como material complementar na unidade 3. Só que daí o Banco Central veio pesquisando e veio vendo a importância das cooperativas de crédito e tendo essa bagagem dessa pesquisa que eles vinham fazendo, e só que daí o que aconteceu? Em 2015, com a resolução 4434, que é a que está vigente hoje, que regulamenta a questão das cooperativas de crédito, eles vieram e falaram, não, você não tem mais que, digamos, não são sugestões essa questão da governança corporativa. Agora é uma obrigatoriedade, você tem que cumprir, você tem que ter a questão da governança corporativa, porque vocês, cooperativas de crédito, são muito importantes para o sistema financeiro nacional. Então, vocês têm que ser instituições sólidas e que os demais agentes, os demais stakeholders, confiem em vocês e que vocês tenham processos muito bem regimentados, né? Então, a resolução 4434 é a que obriga, então é obrigatória a questão da adoção da governança corporativa nas cooperativas de crédito. Então, o Conselho Monetário Nacional, que é quem regulamenta a questão das cooperativas de crédito, determina, então, que tem que ter, sim, a questão da governança corporativa. Até essa questão, assim, do Conselho Monetário Nacional hoje ter essa imposição, lembrando que as cooperativas, elas continuam com a questão da autogestão, né, que eu tenho essa questão da autogestão defendida que está lá nos nossos princípios do cooperativismo. Mas eu tenho alguns órgãos de fiscalização que o sistema, digamos aqui no Brasil, né, analisando essa importância das cooperativas de crédito para o sistema financeiro nacional, ele vem e obriga. Mas a questão da gestão, a autogestão continua sendo dos cooperados, né? Então, por isso que eu tenho que ter esse investimento na educação, no desenvolvimento dessas pessoas que vão estar à frente das cooperativas e sempre buscando a renovação, né? Outra questão que a gente traz aqui na questão da governança corporativa é outra resolução do Conselho Monetário Nacional, que ela vem dispor sobre a auditoria cooperativa. Então, assim, se eu quero que os meus processos eles estejam todos corretos, que é isso que até a governança corporativa ela vem também trazendo por trás, eu vou ser consequentemente auditado para ver se esses processos realmente estão sendo feitos de maneira correta, né? E, então, o Conselho Monetário, ele veio lá, então, ele trouxe a 4434 em 5 de novembro de 2015, e daí ele já veio trazendo outra resolução que impacta diretamente as cooperativas de crédito, que é a resolução 4454, de 17 de dezembro de 2015. Então, ele veio um mês depois, né, quase 45 dias depois, já trazendo uma nova resolução que vai impactar diretamente as cooperativas, né, os processos das cooperativas, que é a auditoria cooperativa. Então, ela vai determinar que as cooperativas de crédito elas sejam auditadas anualmente, inclusive as confederações e as centrais. Então, aqui eu enfatizo mais uma vez para vocês a importância de vocês estarem antenados com as resoluções, lá acessando o site do Banco Central e lendo as resoluções novas para poder até mesmo se antecipar e verificar alguns processos. Inclusive, então, digamos assim, ver esses estudos que o Banco Central vem desenvolvendo, porque a gente viu, né, que o Banco Central ele veio lá desde 2009, 2008, fazendo estudos e propondo a questão das boas práticas, né. Então, ficar antenado, né, o que o Banco Central, o que o Conselho Monetário Nacional está discutindo, o que pode ser que venha
para frente? Será que eu não posso me antecipar e já tomar alguma ação prévia? Ou até mesmo a gente vai ver na questão da representatividade das cooperativas, né? Esses órgãos de representação, eles também têm que estar muito bem preparados para ver o que os órgãos de fiscalização e governamentais estão trabalhando, para ver se não tem algo que impacta diretamente as cooperativas como um todo e as cooperativas de crédito, né? Nós estamos quase chegando ao limite do nosso tempo, que é 1 hora, né? Que a gente começou 7h30. Então, não sei se a gente tem mais alguma dúvida, acho que não, né? Tá. Então, assim, alunos, eu espero ter sanado as dúvidas que vocês tinham sobre as atividades das unidades. Eu já dei algumas dicas muito valiosas sobre algumas questões que vão cair na avaliação final, então aproveitem isso, né? Espero que vocês aproveitem muito bem essa última semana que vocês têm com essa disciplina, né? Temos algumas atividades que estão pendentes para alguns alunos, temos alguns até que já concluíram as atividades, né? Então, assim, espero que vocês aproveitem muito bem. Espero que a disciplina tenha sido válida para vocês, que tenha sido proveitosa, que vocês possam, então, até quando vocês estiverem no dia a dia, é uma esperança minha que vocês lembrem dessa disciplina e que ela traga até mesmo algum benefício para vocês no futuro em crescimento pessoal e profissional. Então, é um anseio que eu tenho para mim e que espero muito que vocês cresçam com essa disciplina. Então, assim, o Robertson, antes de eu finalizar aqui, professora, teria como disponibilizar o material especificamente dessa aula? Se tiverem slide, tenho. Como complementar para... Sim, eu vou colocar na mediateca da disciplina, Robertson. Obrigada até pela sugestão. Eu tenho aqui, já está prontinho, eu já mando para a Vanessa, ela já coloca na mediateca. Tá? Mas até essa aula ela vai estar gravada. Você acha quando o Dan que vai estar disponível? Amanhã? Então, assim, o Dan que faz a edição da UEP, ele vai tentar disponibilizar já amanhã para vocês. Quem não teve a oportunidade de assistir agora ao vivo, já vai poder ver ela gravada, né? Então, assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, não se acanhem, podem perguntar lá nos fóruns, que eu sempre tô online, quem colocou dúvida viu que eu respondo rapidinho, e assim, já me coloco à disposição. Quem quiser que eu seja orientadora, estou também à disposição, não sei até se vocês vão poder escolher, como que vai ser distribuído, ainda não foi repassado para nós, mas assim, fico à disposição, e assim, deixo uma mensagem assim, que o conhecimento nunca é demais. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão buscando esse conhecimento para vocês, para a cooperativa que vocês trabalham. Nunca é perdido o conhecimento e sempre vocês vão ver que essa questão do compartilhamento, como a gente está fazendo nessa especialização, que a gente compartilha de forma cooperativa, é muito melhor ainda, né? Então, assim, a gente acaba crescendo junto nessa discussão que a gente faz, né? Então, obrigado pela atenção de vocês, obrigado àqueles alunos que estavam online ali, participaram, muito obrigado, foi muito rica a contribuição de vocês com as questões. E, assim, deixo um até breve, deixo as minhas saudações cooperativistas. Eu, por trabalhar no ramo cooperativo, sou apaixonada por esse setor, então eu sou meio suspeita, mas assim, está sendo muito gratificante para mim estar com vocês nessa disciplina e espero que a gente se veja em breve e que não percamos o nosso contato, tá, gente? Um abraço e obrigada.